A principal linguagem que você deve se cobrar na sua igreja, sabe qual que é? Tem linguagem de Libras na sua igreja? Se chegar hoje alguém surdo, você tem condição de pregar a palavra de Deus para esta pessoa? Se a resposta é não, a igreja está faltando inclusão na linguagem aí. A paz, Senhor Jesus, a todos os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, bem-vindos a mais esta pré-aula. Eu sou o evangelista Crisley e continuamos seguindo nesse terceiro trimestre de 2023. Hoje o tema é transgênero. Que transrealidade é essa? Então nós vamos mais uma vez tratar aí de um assunto aí, quem sabe ocasionalmente não é muito falado na igreja, e vamos buscar uma boa compreensão para toda a igreja, para podermos lidar melhor até mesmo com essa temática aí. O texto áureo está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Aqui a verdade prática diz: a sexualidade bíblica e heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A leitura bíblica em classe que está em Gênesis aí no capítulo 2, né, versículo 7 e do versículo 18 ao 25. Nós temos aí os objetivos e sempre reafirmando aos irmãos a importância de alcançarmos os mesmos, para assim termos a certeza que conseguimos transmitir à classe a proposta da lição específica, que são eles: explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgêneros e transgêneros e a questão da sexualidade, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero e elencar os efeitos da ideologia transgênica. A introdução diz assim, biblicamente os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. Primeiro tema aqui, né? Compreendendo o pensamento da transgeneridade. O tópico 1 aqui vai falar da identidade de gênero. Então, aqui o primeiro tópico vai falar da questão da identidade de gênero, e nós vamos precisar dar um bom salto aí na história para podermos pegar melhor essa questão da identidade de gênero aqui, onde a pessoa se diferencia muitas das vezes do sexo anatômico ou biológico de si mesmo. E se nós formos ao longo da história aí, nós vamos ver algumas pensadoras no caso, e a gente precisa explicar muitas coisas para que fique bem claro e não haja confusão. Costuma-se dizer que o movimento feminista ele tem 3 vertentes. Então a primeira onda do movimento feminista é o clássico, que muitas pessoas pensam que nós vivemos esse movimento ainda hoje, que é aquele que buscou a questão do voto, a questão do trabalho, alguns direitos para as mulheres. Esse é o primeiro onda do movimento feminista. Nós temos a segunda onda do movimento feminista, que já não é mais este mesmo movimento que buscava os direitos das mulheres,
mas que, pelo contrário, agora essa segunda onda ela vai ser dominada por algumas pensadoras aí é, do movimento feminista, né? Assim diziam elas. Nós vamos pegar algumas pensadoras aqui, segundo o começo da ideologia de gênero, aonde se iniciou essa ideia. Então nós vamos pegar aqui, por exemplo, Simone de Beauvoir, uma francesa, e ela vai ter uma frase célebre. Essa frase aí dela vai ser um exponencial até para outros pensadores à frente dela, como Judith Butler. Simone de Beauvoir, ela vai ter uma frase que ela diz assim: mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. E Simone de Beauvoir, ela dizia que a questão da mulher em si, a feminilidade da mulher, não era algo natural dela, e sim era uma construção de uma sociedade machista, ou seja, tudo que a mulher mais almejava no decorrer da sua vida, como a maternidade, como o cuidado à família, como até mesmo nas escolhas de profissões, como a enfermeira, como a professora, tudo isso era uma questão aí, no caso, de uma imposição masculina. E esse pensamento aqui de Simone de Beauvoir, e também ao mesmo tempo que ela tinha esse pensamento na França, nós vamos ver que outra teórica aqui, Beth Freeman, ela vai ter as questões aqui como a maternidade, o casamento, a mesma coisa, escolhas profissionais, quaisquer características assim femininas de escolha que a mulher tinha eram apenas questões da opressão masculina sobre as mulheres. Ela vai relatar isso aí no seu livro aqui, A Mística Feminina. E nós também podemos ver aqui que tanto Simone de Beauvoir como Beth Freeman aqui, elas tinham as questões do quê? A mulher em si, ela não era feminina por uma característica natural dela, não. Era uma questão aqui imposta, ou seja, como nós pegamos essa frase aqui de Simone de Beauvoir, onde ela vai dizer que a mulher ela não nasce mulher, ela torna-se mulher, então aqui começa-se a propagar algo que essa palavra ainda não era usada, que era o que? A questão da identidade de gênero. Então a mulher aqui, no caso, vai se criar uma abertura, né, para alguns outros pensadores, após tanto aqui Beth Freeman como Simone de Beauvoir, para serem os teóricos aqui do movimento aqui, no caso transgênero aqui. O segundo texto, nós vamos falar aqui sobre cisgênero, né? E transgênero, onde o cisgênero que é a pessoa que ela concorda, né, com o sexo biológico a qual ela nasce, e o transgênero aqui é a pessoa que ela nasce biologicamente com o sexo masculino, ela se identifica com o feminino, ou ela nasce com o sexo feminino, ela se identifica com o sexo masculino. Então aqui nós vamos ver que Judith Butler vai ter um livro aqui que ela vai escrever mais à frente, que o título desse livro é Problemas de Gênero. Então vai começar a surgir teóricos, né, ao longo da história que pregam aqui a questão do gênero. Então nós vamos ver contraponto até mesmo a palavra de Deus, onde o Deus cria o macho e fêmea, ele cria o homem, ele cria a mulher com os seus papéis, né, pré-estabelecidos, com a união carnal e espiritual, onde nós lemos aqui, até mesmo aqui na leitura bíblica em classe, o homem e a mulher eles se tornam uma carne só, ou seja, não é só uma junção corporal, mas é uma questão aqui também espiritual. Então, a ligação do homem e da mulher não é somente uma questão rasa de carne, mas pelo contrário, é uma razão profunda espiritualmente. Aquele homem e aquela mulher ali, eles se tornam ali um ser ali totalmente interligados. Se nós observarmos essa questão e olharmos também biblicamente falando aqui, o homem e a mulher em si, eles vão ter em si os seus papéis, aonde eles vão num relacionamento exercer
para um bem maior que até mesmo é a sua família e até mesmo o bem do seu cônjuge ali. Nós costumamos dizer que o casamento, né, não é para ser feliz, o casamento é para fazer alguém feliz. E quando há esse tipo de relacionamento aí, essa mutualidade, tem tudo aí para dar certo. Aí você vai ver até mesmo no tempo bíblico aqui, no tempo que Paulo vai escrever aos Romanos, nós observamos que as pessoas elas entendiam, né, que o que fosse feito pelo meio do corpo não seria pecado, por quê? Porque o corpo ele é matéria, a matéria seria eliminada na morte ali, o corpo iria se dissolver e se desintegrar. Mas Paulo vai mostrar aqui que o pecado ele vem através do corpo, sim. O que nós fazemos por meio do corpo, a imoralidade sexual e assim por diante, tudo isso é pecado. Se nós olharmos o texto aqui, que vai estar em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 18 ao 20, ó, vai dizer assim, ó: fugir da prostituição, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que habita em vós, o qual possuíste da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por alto preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Então, essa questão de alteração do corpo, mutilação que muitas das vezes é feito, isso aí vai totalmente ao contrário do que a palavra de Deus nos traz, ó. O terceiro tópico aqui fala sobre transgênero e sexualidade, ó. Então aqui vai falar sobre a questão do homossexualismo, que é a atração por alguém do mesmo gênero, bissexual quando se atrai pelos ambos, assexual quando não existe atração por gênero algum, pansexual quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino e nem feminino. Você vai pegar, por exemplo, aqui, Judith Butler, ela vai falar que o gênero é fluido. Então, o gênero em si, ele não é apenas 2 e não 3. Ele tem alguns até defendem que o gênero existe tanto quanto a quantidade de pessoas. Por exemplo, você vai ver que quando a gente fala de transgênero, as pessoas sempre remetem a uma mulher que agora é um homem e um homem que diz ser uma mulher. Mas se você for olhar alguns casos aí, a pessoa ela é adulto, mas ela se sente como um bebê. Ela se sente como um cachorro, ela se sente como um gato. Existe até aquele caso do homem tigre, que ele nasceu um homem, mas ele se sente como um tigre. Ele foi lá e fez diversas cirurgias, né? Colocou ali, mudou os lábios, colocou na forma de um felino, implantou bigodes, mudou os seus dentes, e ali foi criando várias e várias alterações no seu corpo ali, porque ele entende que ele nasceu da forma errada, o corpo dele é errado, ele é um homem, ali ele nasceu como um corpo de homem, mas ele entende que ele é um tigre. Então a questão do transgênero aqui é fluido, que diz, né, que ele é fluido, ou seja, ele pode ser qualquer coisa aqui. Mais uma vez, indo contra até mesmo o querer de Deus para a nossa vida aí. E nós vamos ver que nós vamos falar muito sobre a questão, nós temos falado muito nesse trimestre aqui sobre a questão da desconstrução, aqui no caso é a desconstrução humana, a desconstrução aqui no caso aqui da biologia humana, para ser mais exato aqui. Então aqui Deus colocou o cromossomo XY, cromossomo XX, homem e mulher, e o ser humano em si, né, com as suas ideologias, eles desconstroem a criação de Deus, colocando que existem mais elementos do que aqueles que Deus criou, ou seja, indo contrariamente àquilo que Deus pré-estabeleceu. Essa que é a questão aqui. Então, a questão da desconstrução familiar, a desconstrução da identidade, a desconstrução da masculinidade, a desconstrução da feminilidade, ou seja,
tudo aquilo desconstruindo coisas que foram criadas e estabelecidas por Deus. Ou seja, o homem em si, se nós pegarmos a Bíblia, amontoando doutores para si mesmo, por quê? Porque tem comichão nos ouvidos, não suportam a sã doutrina, ou seja, não suportam a verdade de Deus. Então se torna a mentira e inverdade. Nós vamos trazer até mesmo dados aí mais à frente, podendo falar de alguns casos aqui, até mesmo nesse momento. Próximo aqui, quer ver, ó? A sinopse diz, ó, o fenômeno da transgeneridade tem a ver com questionamento da identidade de gênero. No segundo tópico aqui, vai falar sobre reafirmando a visão bíblica de gênero. Ó. Primeiro texto vai falar sobre constituição biológica. A gente vai ver aqui que a questão da biologia aqui, nós entendemos que o homem ele é trino, ele é formado por corpo, por alma e por espírito. Então aqui a parte física aqui, né? Essa parte física ela não é apenas um boneco. Ela é envolvida com o quê? Parte espiritual. O gênero aqui desse corpo é o quê? Definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Cromossomo XY homem, cromossomo XX mulher. Nós até mesmo vamos ver que Paulo começa a epístola aos Romanos mostrando que, no caso, a identificação sexual contrária à natural é um erro que o homem comete e recebe o castigo em si próprio. Nós vamos ver isso aí na primeira epístola de Paulo aos Romanos, aí, principalmente ali no capítulo de número 1, no versículo de número 27. Um dos casos mais conhecidos no mundo, e principalmente nos Estados Unidos, aconteceu com o sexólogo, né, médico, conhecido como John Money, e o famoso caso dos irmãos aqui Bruce, né, aqui Brian e Bruce, família Heimer, né? Eu vou ser bem raso aqui nesse assunto. Se vocês quiserem, vocês encontram até documentários que falam sobre esse caso aí. Caso da família Heimer, irmãos Bruce e Brian. Então, o que acontece? Nasceu-se ali duas crianças, né? Ali nos Estados Unidos. E essas crianças, elas tinham um problema de fimose. E foram levar as duas para fazer a cirurgia de fimose. E no processo ali da cirurgia de fimose, o Bruce ali, ele teve um membro sexual masculino mutilado. E os pais ali ficaram muito perplexos com aquela situação, muito incomodados, não sabiam o que faziam. A criança tinha cerca de 6 meses aqui de idade. E viram na televisão o Dr. John William Money com um travesti ali num programa mostrando que a questão, um homem poderia se tornar uma mulher e uma mulher poderia se tornar homem de acordo com os tratamentos que ele tinha ali a realizar. Ele estava mostrando ali que aquele era um caso de sucesso. E aquela família entendeu ali que poderia se levar o caso do Bruce ali para esse doutor. E esse doutor ali, ele vai escrever até mesmo em um dos seus livros, né? O nome do livro é Os Papéis Sexuais, do Dr. John Money, na página de número 81, ele vai dizer que aquele caso tinha grandes probabilidades de sucesso, que era o quê? Ele pegaria aquele bebê, né, e constituiria ali, né, psicologicamente que ele era ela, no caso. E foi-se assim criado, como se fosse uma menina. Mais à frente ali fizeram até propor que fosse feita uma cirurgia ali na parte genital para que se tornasse ali mais semelhante à genitália feminina. Eram feitos alguns experimentos psicológicos com os dois irmãos, tanto o Bruce como no caso agora o Brian, o Bruce, que agora era a Brenda, junto com o Brian. E isso tudo foi feito ali nessa família. Alguns anos depois ali,
encontraram esta família, né? Isso aí você vai encontrar em documentário. Os pais ficaram esquizofrênicos. O irmão Brian ali também, ele tomava remédios controlados, porque eram feitos experimentos ali com as duas crianças para mostrar para ela o papel que cada um deveria ter como homem e como mulher, né? E isso ali gerou alguns traumas psicológicos. E esse caso só veio à tona ao mundo quando aqui a Brenda, que na verdade ele entendeu mais à frente que o sexo biológico dele era o que ele se identificava. Ele vai até num programa muito famoso dos Estados Unidos, programa da Oprah, né? E lá ele agora se intitula David Heimer, né? Agora ele não, o Bruce, que era a Brenda, agora é o David. E ele vai falar que a vida toda dele ele não se identificava, ele não era feliz. Ele tinha ele tinha uma visão dele como homem, mas todos diziam para ele que ele era mulher. E ele tentou até constituir família, não conseguiu. E no fim aí, infelizmente aí houve o suicídio do David Heimer aí. O caso aí, até então David Money era o John Money aqui, o Dr. John Money, ele vendia esse caso aqui do Bruce que virou Brenda como um sucesso, mas ele foi desmascarado e trouxe grandes prejuízos para ele aqui, o David Heimer. E a gente vai ver mais à frente aí que até mesmo a Associação de Pediatria dos Estados Unidos, depois de muitos estudos, ela vai trazer algumas questões aí que nós vamos falar mais para o final aqui da nossa pré-aula. Aí aqui, reafirmando, aqui o segundo texto vai falar da constituição moral. Quando nós falamos aqui da constituição moral, a gente sempre tem que lembrar, ó, a Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 aqui, a gente precisa falar sobre isso daí. Os irmãos, a gente entende que é um tabu, mas é um tabu que precisa ser quebrado, a gente precisa saber falar sobre esses temas aí, ó. Gênesis capítulo de número 1, versículo 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vou parar aqui. 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Algumas pessoas elas têm dificuldade aqui de entender esse texto. Muitas das vezes ela olha para o ser humano, o fisicamente falando, e entende que está falando disso daí, do físico humano. O homem cabeça, o homem com nariz, com boca, com mão, com pé. Quando a Bíblia vai falar dessa questão, não está falando aqui na questão física, mas o homem segundo a imagem e semelhança de Deus é na questão moral. Então, moralmente falando, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é o quê? Se nós formos para Gálatas ali no capítulo, ali, final capítulo 5 e 6, você vai ver o quê? As características do homem é o quê? Moralmente falando, tem que ser as mesmas que Deus, que é o quê? Bondade, amor, mansidão, temperança, domínio próprio, fé. Todas essas características aqui do fruto do Espírito é a moral de Deus. Então, a moral de Deus ela tem que habitar no homem, que agora ele é uma nova criatura. Em contrapartida, nós vamos ver o quê? Ao mesmo tempo que nós vamos ver o fruto do Espírito, nós vamos ver as obras da carne. Então, quando o homem ele deixa de ser moralmente parecido com Deus, o fruto da carne impera na vida dele, que é o quê? Aí ele vai se entregar à inveja, ele vai se entregar à prostituição, ele vai se entregar à imoralidade. Então, tudo que não está moralmente em Deus vai estar nesse homem. Então, quando nós vemos alguns pensadores aqui, principalmente do século XX e século XXI, desconstruindo a moral humana, ele está tentando o quê? Desconstruir a imagem de Deus no homem. Tirando características de Deus no homem. Lembrando que essas características não são físicas, mas essas características, primeiramente, elas são espirituais, estão na alma, estão no espírito humano. E o que estiver na alma e no espírito humano vai refletir também no nosso corpo.
Então, quando moralmente falando nós estamos sendo dominados pela imoralidade sexual, pela inveja, pelo todo tipo de obra da carne que nós podemos mencionar aí, ela vai refletir também no corpo humano aí. E isso aí vai ser problema. Nós vamos ver aqui que a renovação nas nossas vidas, ela deve o quê? Ela é espiritual, ou seja, ela é interna. Até mesmo você vai ver que a ciência ela corrobora com isso. A Associação de Pediatria dos Estados Unidos vai mostrar que a questão, muitas das vezes, do conflito aí de gênero aí é um conflito na parte sentimental, emocional, psicológica. Isso a medicina falando, a ciência falando. Aí o que acontece? Ou seja, quando nós falamos de psicologia, nós estamos falando da área espiritual humana. Então há um conflito na área espiritual. Acabei de falar sobre um conflito na área espiritual falando da obra da carne e ao mesmo tempo aqui da unidade espiritual falando do fruto do espírito. Só que o que fazem? Pega uma pessoa, né? E o estudo vai mostrar ainda que a grande maioria dessas pessoas que muitas das vezes fazem intervenções ou tentam intervencionar no corpo dela, quando ela chega na puberdade, a grande maioria, eu vou até trazer a porcentagem aqui do estudo, a grande maioria se identifica com o sexo biológico a qual ela nasceu. Olha que interessante isso aí. Só que aí o que as pessoas fazem? Fazem uma intervenção no seu corpo. Fazem intervenções no corpo daquela pessoa. E toda intervenção cirúrgica é mutilação. Mutilam o corpo daquela pessoa e aquela pessoa, quando entra muitas das vezes no estágio da puberdade, ela se identifica com o sexo biológico ali, quando isso já é feito ali em crianças. Os defensores aí, no caso, que o processo já deve ser feito até mesmo em crianças. Por exemplo, nós vamos ver aqui que no Brasil que deputados, aí como a deputada Érica Cocai aí, há alguns anos atrás, né, numa legislatura há pouco tempo aí, ela defendeu que uma criança, né, um adolescente, né, menor de idade, se ele entendesse que ele queria fazer a cirurgia de mudança no seu corpo, né, do sexo biológico, ela poderia fazer sem consentimento dos pais. Então nós vamos ver que a sociedade aí ela tem alguns problemas, porque, por exemplo, se a gente olhar, essas mesmas pessoas que defendem isso, de uma imposição até mesmo menor de idade impor sobre os seus pais, essas mesmas pessoas não defendem a redução da maioridade penal. Então nós temos algum problema aí nisso aí, tem alguma controvérsia aí nesse problema aí. Então aqui no terceiro tópico vai falar da constituição da sexualidade. Ó. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus, o homem unir-se sexualmente em uma só carne com a mulher. Então nós vamos aqui, ó, se unir somente com a mulher, o quê? Numa só carne, é uma questão espiritual, é uma questão moral, é uma questão de unidade, não é simplesmente uma questão física, não é um contrato, mas é uma questão de unidade entre o homem e a mulher. A primeira aqui, né? Primeira questão aqui que Deus vai criar, né? Que nós dizemos que é a célula matriz da sociedade, a primeira instituição criada por Deus é a família. É a família. Essa família que nós dizemos aí que é a família tradicional, né? Ali, as pessoas elas têm dificuldade de entender isso aí, irmãos. Vou abrir um parênteses aqui. As pessoas estão com dificuldade de entender. Discordar de comportamento de alguém não é intolerância, é opinião. O que nós temos que fazer como cristãos e que nós já fazemos, amar essa pessoa. Mas discordar das atitudes dela, isso aí é um direito humano. Eu não concordo com tudo que, quem sabe, minha esposa faz ou que minhas filhas fazem.
e quando eu não concordo, eu mostro a minha discordância. Isso não me faz amar menos minha esposa, amar menos as minhas filhas. Pelo contrário, mostra ali que eu tenho uma visão, muitas das vezes contrária com aquilo ali. Então, biblicamente falando, é importante saber que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher, e quando Deus terminou as obras dele, ele disse assim: e viu Deus que era bom. Deus não viu necessidade de acrescentar mais nada em sua criação. Ele viu que a obra ali que ele executou era boa. Então imagina só Deus criando algo e dizendo: isso é bom. Aí o homem por si só ele diz: não, isso que Deus criou ele não é bom. Eu vou desconstruir a família, eu vou desconstruir o sexo, eu vou desconstruir tudo aquilo que Deus construiu, a família, eu entendo que isso aí não é bom. Ou seja, isso é humanamente falando doutrinas de homens. Então nós vamos ver que a grande influência aqui, ó, de Beth Freeman, outra pessoa aqui que eu não citei o nome, Júlia Kristeva, Judith Butler, todas essas pessoas aí, elas vão ser influenciadas tanto pela doutrina marxista, como Simone de Beauvoir, como até mesmo ali pela pessoa de Nietzsche. Então, você vai ver que tem um padrão ali. Todos eles são influenciados pelo marxismo e também aqui, no caso, pelo Nietzsche. Né? Até mesmo era um homem ateu aí, então a gente já vai dando para entender um pouco aí do pensamento dele aí, sendo prorrogado aí para outras pessoas. Então, a constituição da sexualidade aqui, anatomicamente falando, Deus criou o homem, a mulher, para ali terem a satisfação, terem ali também a questão da procriação, tudo isso plano de Deus. Aí vem-se hoje, né? E pessoas como Simone de Beauvoir, pensamentos aí, dizem o quê? Não, a mulher ela não nasce mulher, ela se torna mulher. Ou seja, ao longo da sua vida ela se torna mulher. A Judith Butler vem e dá mais ênfase ainda a isso daí, dizendo que o gênero em si ele é construído ao longo da vida e não nasce com aquela questão ali. Então, vamos aqui, ó, a nossa sinopse que diz: a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade, ó, vê aí. Nossa terceira temática aqui é o quê? Depreciação da heterossexualidade. Você já ouviu o termo heteronormativo? Creio que já. Esse termo aí traz o quê? É um termo pejorativo, o quê? Dizendo que as pessoas que dizem que ser hétero é uma coisa normal, eles usam esse termo aí, heteronormativo, para mostrar que é um perjúrio, é uma imposição, é algo aí agressivo às pessoas, né? Mas, biblicamente falando, a Constituição é criada por Deus. É algo diretamente criado por Deus. E, mais uma vez, eu repito o que eu falei algumas aulas atrás aí, que é o quê? A ideologia, ela vem de cima para baixo. Então, você vai ver que Beth Freeman era mulher da alta sociedade, que, no caso aqui, também a Simone de Beauvoir, a mesma coisa. Então, são pessoas que elevam esses patamares aos ídolos, aos famosos, né? Quantos famosos aí se identificam como bissexuais, como pansexuais, como muitas das vezes como homossexuais, como gêneros contrários ao que nasceu. E isso tudo aí vai descendo até as camadas dos influenciáveis. Eu falo isso porque eu pego o tempo do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ali no capítulo de número 1, e também escreve aos Coríntios, você vai ver que o culto romano e o culto ali, grego ali, os coríntios, eram cultos de orientação sexuais. Se você pegar a principal divindade dos gregos, né, que era Zeus, você vai ver que há histórias, relatos de Zeus naquela época. Hoje nós falamos mitologia, a gente tem que ter essa concepção. Nós falamos hoje mitologia, mas naquela época a crença era real, a crença era verdadeira.
O povo lá era muito religioso, supersticioso. Você vai ver uma história de Zeus que ele olha lá do Monte Olimpo e ele vê o príncipe da Acádia, que era um homem, e ele se apaixona por aquele homem, desce até a terra e tem relações sexuais com aquele homem. Nós vamos ver, por exemplo, que os sacrifícios aí, alguns deuses, principalmente a Diana dos Efésios, eram sacrifícios de orientação sexual. Então, naquele tempo, o povo fazia muito pelo meio do corpo pecado. Por isso que Paulo vai escrever ali aos romanos que os homens se inflamavam uns pelos outros, né? Tornando o uso natural ali, né, das coisas de uma forma diferente do que Deus criou e recebiam um castigo nos seus próprios corpos. Vamos ler aqui, Romanos capítulo de número 1, que é bom a gente mostrar na Bíblia aqui, que fica bem mais enfatizado. Vou pegar a partir do versículo mais correspondente aqui. Vamos aqui, ó. A partir do verso de número 22, Romanos capítulo de número 1, diz assim, ó. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou um sentimento depravado para fazerem coisas que não convém. E assim, se a gente continuar, vai dar aqui a dimensão do tipo de pecado praticado aqui. Que os romanos, os gregos, a cultura helenística em si, sexualmente falando, ela é muito semelhante à que nós temos hoje. Nessa questão sexual aí, de desconstruir aquilo que Deus construiu. Olha só. Aí aqui, o segundo texto aqui fala aqui sobre construção de narrativas, ó. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor os aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica, né? Olha aqui, ó, agora eu vou trazer aquilo que eu falei para vocês. Aqui, o próprio texto aqui vai falar, mas ele fala de uma maneira rasa sobre a questão aqui dos estudos, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, né? A associação, né, dos pediatras americanos, ele vai ter alguns pontos aqui. Tem o ponto 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui no ponto 3 eles dizem, ó, a crença de uma pessoa de ser algo que ela não na melhor das hipóteses, é um sinal de pensamento confuso. Isso aqui é uma associação médica americana de pediatras falando, ó. Aí continua aqui, ó. Quando um menino biologicamente saudável acredita que é uma menina, ou uma menina biologicamente saudável acredita que é um menino, existe um problema psicológico objetivo, que está na mente, não no corpo, e deve ser tratado dessa forma. Essas crianças sofrem de disforia de gênero, formalmente conhecida como transtorno de identidade de gênero. Então aqui vai falar que a questão aqui é psicológica e não corporal. E o que é a primeira coisa que as pessoas tentam fazer? Intervenções no corpo aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. O número 5 aqui desse estudo aqui traz assim, ó, o quinto artigo. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico,
98% dos meninos e 88% das meninas confusas com seu gênero aceitam seu sexo biológico naturalmente ao passar pela puberdade. Então está dizendo o quê? Quando há uma confusão de identidade de gênero, eles identificaram que 98% dos meninos e 88% das meninas entendem que o seu sexo em si é o a qual biologicamente ele nasceu. Outro fato aqui, isso eu repito, vou frisando aqui para que não polemize dizendo que é algo da nossa cabeça, que é um estudo de uma sociedade de pediatras dos Estados Unidos da América. Aqui, ó, o número 7 diz, ó, as taxas de suicídio são 20 vezes maiores entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e passam por cirurgias de mudança de sexo. Mesmo na Suécia, que é um dos países de maior ação afirmativa LGBTQT, que pessoa razoável e compassiva condenaria crianças a esse destino, sabendo que depois da puberdade, 88% das meninas e 98% dos meninos aceitarão seu sexo real e terão saúde física e mental? Aqui, ponto de interrogação. Vamos aqui. Então, a gente vê aqui, tem 8 artigos aqui, eu li 3 dos 8, só para a gente dar entender melhor aqui o que a sociedade americana ela traz aqui sobre essa questão aqui. Aí nós vamos aqui para o terceiro tópico, que é o quê? Linguagem neutra. Nós ouvimos isso atualmente, mas isso vem um pouco mais antigo. Aqui nós vamos ver aqui que Monique Wittig, né? Aqui Monique Wittig era uma francesa, né? Teórica do feminismo. Essa Monique Wittig aqui, ela dizia o quê? Que a linguagem, ela é o quê? Ela é machista e ela é opressora. Então, ela ao mesmo tempo que ela oprime, ela também é de ordem machista. Então, havia já ali, no meio do século XX, ali, uma defesa, né, de uma linguagem ali que abordassem alguns grupos diferentes ali, no caso, entre homens e mulheres. Vamos falar um pouco aqui sobre a questão da linguagem. A gente sempre tem que entender, professor de português aí que vai estar nos ouvindo aí, vai poder explicar até melhor, o irmão que é formado, mas a gente tem um entendimento aí. A norma culta, né, aqui da nossa língua portuguesa, os termos, os pronomes que abrangem ali, no caso coletivo, quando há homens e mulheres, eu vou dar um exemplo aqui, foram o quê? Tirados do latim. E no caso aqui, na língua portuguesa, quando nós temos, por exemplo, na igreja, nós temos homens e mulheres no culto. Quando nós falamos a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, já contempla tanto homens quanto mulheres. Contempla todos que estão na igreja. Ou que tivesse pessoas ali que não se identificam nem com um nem com o outro, estivesse dentro da igreja, pela norma culta do português, quando nós falamos paz do Senhor a todos, ou boa noite a todos, nós já incluímos todas as pessoas, todos os seres humanos, né? Esse é o correto. Então, quando as pessoas tentam aí colocar alguns termos aí diferentes do português atual, cria-se uma confusão porque, primeiro, é erro de português. Na norma culta da nossa língua não tem isso. Uma redação aonde você é corrigido por vírgulas, por acentuação, por ponto, por palavras que tem X, você escreve com CH, que tem 2S, você escreve com cedilha. Tudo que for fora da norma culta é um erro de português, e se numa correção no caso aqui de um escrito aí, né, de uma redação, você vai tirar nota baixa. Então, no caso, assim, essa linguagem que dizem, uma linguagem neutra, que ela tem o propósito, né, de incluir as pessoas, pelo contrário, elas estão ensinando uma língua que não existe. Uma língua que nós não falamos aqui no Brasil. Nós falamos o português. Então, quando você coloca, no caso, pronomes de ordem, como dizem, é de gênero neutro, que não existem na norma culta, é um erro de português.
Alguns países aí, infelizmente, já têm adotado isso aí, e se não é usado, até mesmo questão aí de ordem judicial, mesmo sendo erro de linguística. Algumas pessoas que não têm formação cultural, formação universitária, formação pedagógica, colocam leis que vão contra mesmo o que é o correto. Por isso, eu até abro um parênteses aqui aos irmãos, quando você for votar em alguém para vereador da sua cidade, para prefeito, presidente da república, senador, deputado estadual, federal, senador, tenha consciência da ideologia dessa pessoa, ideologicamente o que ela entende. Veja qual o grau de formação desta pessoa, o que ela pode trazer de benefício intelectualmente falando para a nação, para que depois sejam pessoas que não tenham qualquer embasamento científico, né? Até mesmo eu acho muito lindo isso, porque a biologia, a ciência, cada vez mais ela prova o que a Bíblia já ensina para a gente há faz tempo, e as pessoas elas vão de encontro à biologia, elas vão de encontro a Deus, né? E elas agem de acordo com as suas filosofias humanas, né? Indo de contrário à palavra de Deus. Quer ver? Eu vou colocar um exemplo aqui de linguagem aqui. Olha só esse exemplo aí que a gente deixa aí, ó. Olha só como que fica difícil esse português aí, ó. Você chegar alguém e dizer Elu é mingue amigue. Eus são bonites. Ilu é claustrofobique. Esta caneta é de Lu. E assim por diante. Tá aí, vocês acompanham aí, ó. Então essa é a linguagem que estão tentando impor, que não existe, que é simplesmente uma ideia. Aí falando aqui, linguagem inclusiva. Sabe qual que é a linguagem inclusiva? Eu estou falando principalmente que o público que vai mais assistir essa pré-aula é cristão. A principal linguagem que você deve se cobrar na sua igreja, sabe qual que é? Tem linguagem de Libras na sua igreja? Se chegar hoje alguém surdo, você tem condição de pregar a palavra de Deus para esta pessoa? Se a resposta é não, a igreja está faltando inclusão na linguagem aí. Se chegar um cego hoje, nós temos na nossa igreja aí um exemplar da Bíblia em Braille? Se a resposta é não, aí está mais uma questão. Essa é a verdadeira inclusão. Incluir, ou se temos pessoas aí, muitas das vezes aí, que tem alguma dificuldade de aprendizado, nós temos pessoas prontas para ajudar essas pessoas na igreja? Nós temos. Se a resposta é não, está aí a falta de inclusão. É esta a verdadeira inclusão aí que nós temos. Nós sabemos cuidar dos autistas na igreja, nós sabemos cuidar da pessoa que tem Down, nós sabemos cuidar do surdo, do cego, né? Nós temos acessibilidade para o cadeirante e assim por diante. São essas pautas aí, no caso, que nós precisamos se preocupar aí, né? E lembrando mais uma vez, respeito a todos, independente das suas escolhas sexuais. Mas discordar não é odiar. Discordar é apenas discordar, tá bom? Aqui a sinopse é: os efeitos da ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristã. Conclusão: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero: anatomia sexual humana, ou seja, masculino, macho, e o feminino, fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Obrigado por ter vindo até aqui. Se você chegou até aqui, curta, comenta, compartilha este vídeo com o máximo possível de pessoas. Se inscreve nesse canal, rumo aos 700 inscritos aí. Não deixe de participar da pré-aula. Seu comentário, seu curtir é muito importante nesse vídeo aí. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz do Senhor e até a próxima em nome de Jesus.